Como a gente sempre vê aqui no canal, em todo anime a gente acaba tendo detalhes que são perdidos na hora de traduzir do japonês para o português. E hoje a gente vai ver mais 3 casos bem interessantes onde isso aconteceu em Dragon Ball Komi-san Monogatari. Começando com Dragon Ball, aqui a gente vai ter um jeito meio caipiresco que alguns personagens falam, como o próprio Goku. O principal motivo para o Goku acabar soando meio caipira é o uso da palavra ora, que é uma das inúmeras formas de falar eu em japonês, sendo que essa hoje em dia é praticamente só utilizada na região de Tohoku. Se a gente fosse traduzir esse termo literalmente para o português seria Nordeste, mas é a área dessas 6 prefeituras que está aparecendo aí. E como a gente consegue observar nesse outro mapa, é nessa região que estão a maior parte das prefeituras menos povoadas no Japão, o que acaba deixando os dialetos dessa região com uma impressão meio de interior mesmo. Mas apesar do Goku ser mais famoso por falar de uma forma meio caipira, nele a gente vai ter praticamente só essa expressão mesmo. De resto ele fala um japonês bem informal, mas que não é muito distante do padrão. Na verdade, tem uma personagem que fala de uma forma baseada no sotaque dessa região, só que de uma maneira bem mais intensa que o Goku, que é a esposa dele, a Titi. Nessa frase curtinha a gente já vai conseguir ver o quão mais forte é o sotaque da Titi. Aqui ela disse, Wakata, omemo ora aiteru dana. Começando com esse wakata, ele significa entendi, no japonês padrão seria wakata. A transformação dos sons de kanji e de tende, como aconteceu nessa palavra, é algo que acontece em alguns dialetos da região de Tohoku, e a Titi usa o tempo todo. Depois tem esse ome, que vem de omae e é uma forma meio rude de se falar você. E aqui a gente tem a mesma transformação do som de arine que a gente viu no vídeo da Momo. Mas aqui, como a gente interpreta isso como parte do sotaque da personagem, não passa aquela impressão meio rude e bruta. Depois a gente tem o ora, que é exatamente o mesmo que o Goku fala e a gente viu há pouco. E nesse aiteru, que literalmente seria estar amando, mas a gente traduz só como ama para soar mais natural em português. A gente tem um detalhe interessante, que é o fato de que em alguns dialetos da região de Tohoku, as sílabas shi e su são pronunciadas de forma igual, ambas virando su. Eu cheguei a ler que isso acontece porque nessa área é muito frio e as pessoas teriam criado o costume de não abrir tanto a boca na hora de pronunciar, mas eu realmente não faço a mínima ideia se essa informação procede. Mas o ponto é que no japonês padrão seria aiteru, aqui é aiteru. E por último a gente tem esse dana. O da aqui ele é meio estranho porque a gente geralmente não liga ele diretamente com o verbo. A gente coloca um no ou um entre o verbo e ele. Então se a gente passasse exatamente essa frase dela pro japonês padrão, ficaria algo como Wakata, anatamo watashi aiteru dana. Eu acho que também vale ressaltar que, apesar da forma que a Titi fala ser fortemente inspirada nos dialetos da região de Tohoku, ainda é algo fictício e não algo 100% fidedigno. E ainda dentro dos personagens que falam com algum dialeto, a gente teria o Yajirobe, mas honestamente eu acho que ninguém se importa muito com ele, então vamos passar logo pro próximo ponto, que são algumas semelhanças que a gente vê entre Dragon Ball e a Jornada ao Oeste, que é uma das maiores obras literárias da China, e alguns de vocês devem ter tido contato com ela bem recentemente. Isso porque essa história foi base pro jogo Black Myth Wukong que saiu ano passado, e em Dragon Ball essa história também foi a principal inspiração. Então a gente consegue observar algumas semelhanças, tipo, no clássico o Goku ele usa um bastão que muda de tamanho e sobe em uma nuvem para se mover pelos céus. Mas um detalhe que é bem mais difícil da gente perceber é sobre o nome do Goku. Em japonês esses são os kanjis que formam o nome dele, e isso se lê Son Goku em japonês. Só que se a gente lê esse mesmíssimo nome em mandarim, aí fica Sun Wukong, ou se a gente abrasileirar a pronúncia Sun Wukong. Então o nome do Goku é exatamente o mesmo do macaco da Jornada ao Oeste, mas lendo os ideogramas em japonês ao invés de chinês. E agora indo pra Komi-san, aqui praticamente todos os personagens, se não forem todos mesmo, tem trocadilhos nos seus nomes. Começando com o protagonista, o Tada no Hito, que por aqui sofreria um bullying bem pesado, mas o nome dele é uma brincadeira com o fato de que Tada no Hito é apenas uma pessoa em japonês, por conta dele ser mediano em absolutamente tudo, enquanto a irmã dele, Tada no Hitomi, seria apenas uma pupila. Já com a Komi e o irmão dela, a piada é que dentro do nome deles, Komeshoko e Komeshosuke, tem a palavra Komesho, que seria algo como bloqueio de comunicação, mas também dá pra traduzir como ansiedade social. E a lista segue, com o Osana Najimi sendo literalmente amigo de infância, e a Mairen sendo a junção das palavras Yamai, que é doença, e esse Ren que se escreve com o kanji de amor romântico ou paixão, que quando tá sozinho ele normalmente é lido como Koi, e possivelmente vocês já viram no título de alguma música ou
o anime. Também tem o Otori Kaede, que brinca com o fato de otori ser a onomatopeia pra quando alguém tá agindo de forma calma, sem se apressar, e também sempre com muita paciência pra lidar com os outros. E sim, tem uma onomatopeia pra isso em japonês. Na verdade, em japonês tem uma quantidade bizarra de onomatopeias que parecem não fazer nenhum sentido em português. E se vocês tiverem interesse nesse tema, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo no futuro falando mais delas. E claro, já aproveita para deixar o like e a inscrição no canal. E por último, a gente tem o meu trocadilho favorito dentre desses, que é o da Nakanaka Omoharu. Aqui as coisas são um pouco mais complicadinhas, então vamos começar com a parte Omoharu. Ela é composta pelos kanjis de pensamento e primavera, mas mais que isso. Se a gente colocar o kanji de período depois deles, a gente fica com a palavra shishunki, que é puberdade em japonês. Mas a questão aqui é que esse kanji de primavera traz um sentido de juventude. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando a relação da palavra juventude com a primavera e a cor azul em japonês. Ele vai estar aí no card, caso vocês queiram ver ele depois desse. Mas então a gente pode entender essa parte do nome dela com sentido de pensamento jovem. E esse Nakanaka, se você jogar em um dicionário, você vai ver que ele significa consideravelmente. Mas o nome dela não é esse o sentido. Na verdade, aqui ele faz referência aos anos do ensino japonês. Basicamente, num período que é equivalente ao nosso 7º ao 9º ano, eles vão ter o Chugaku. Repara como o primeiro kanji de Chugaku e Nakanaka é o mesmo. Então esse Nakanaka ele faz referência ao 2º ano do Chugaku, que é equivalente ao nosso 8º ano. No caso, o segundo, porque o segundo kanji de Nakanaka, ele é literalmente um kanji que a gente usa quando vai repetir o kanji anterior. Então é como se tivesse duas vezes o primeiro kanji, por isso o 2º ano. Tudo isso no final uma referência ao termo Chunibyo, que traduzindo literalmente seria doença do 8º ano, e se refere àquelas pessoas que em determinado momento da juventude ficam acreditando que são super especiais, meio como se fossem protagonistas de anime mesmo, como é o caso da Nakanaka. Nakanaka-san wa chunibyo desu. E por último a gente vai ver algumas coisas do segundo arco de Monogatari. E assim como no primeiro, aqui a gente vai ter joguinhos de palavras a quase todo momento. Como quando a Senju Ogahara, querendo retribuir o favor que o Araragi tinha feito pra ela no primeiro arco, pergunta se não tinha nada que ele queria. Aí ela dá o exemplo de ajudar ele nos estudos. Mas aí ele diz que já desistiu e desde que ele consiga se formar ele não se importa mais. E nisso ela pergunta, então você quer se formar? Em português acaba não funcionando, mas aqui a gente tem uma piada de duplo sentido. A palavra Sotsugyo-suru, que a gente traduz como se formar, na verdade é usada para várias coisas, seguindo essa ideia de você concluir uma etapa da vida e meio que se separar daquilo. E uma expressão bem comum que usa essa palavra é dote o Sotsugyo-suru, e se a gente for traduzir literalmente seria se formar da virgindade. E ela é usada para quando um cara perde a virgindade mesmo. E eu falo um cara porque tem palavras diferentes para a virgindade do homem e da mulher em japonês. Do homem é dote e da mulher é shoujo. Mas o ponto é, acaba tendo um trocadilho meio sapequinha nessa frase aparentemente inocente da Senju Ogahara. E como não vai dar pra gente ver todos os jogos de palavra, logo que são muitos, vamos pelo menos dar uma olhada naqueles que envolvem o plot principal. Começando pelo que envolve a Hachiko de Mayoi, a garotinha que não consegue chegar na casa da sua mãe não importa o que ela faça. E o nome dela já faz referência a isso. Apesar de estar escrito com kanjis diferentes, Mayoi também é a palavra para indecisão ou o ato de você ficar perdido. E no final do terceiro episódio ela se define como um caracol perdido. E com isso o Oshino chega à conclusão de que a esquisitice em questão é a Mayoyushi, ou vaca perdida em português, que seria uma esquisitice responsável por fazer as pessoas se perderem. E a relação entre vaca e caracol é que se você pegar a palavra que significa caracol em japonês, que é katatsumori, a gente tem o kanji de vaca no meio da palavra. E ele também comenta que o sobrenome dela, Hachikuji, representaria algo no mesmo estilo que os 88 lugares de Shikoku, ou os 33 lugares de Saikoku, que são grupos de lugares sagrados que existe o costume de fazer uma peregrinação por eles. Então, por exemplo, essa daí é a rota que passa pelos 88 lugares sagrados de Shikoku. Mas no caso de Hachikuji, esse costume teria sido abandonado porque Hachi, que é 8, e Ku, que é 9, podem ser transcritos como Yaku, que em japonês tem o sentido de infortúnio ou desastre. Ou seja, o nome dela representaria um caminho de peregrinação que traz desastres para quem se aventura por ele. O que dá a pista pra gente que não é uma esquisitice que tá fazendo a garotinha se perder, e sim ela mesma que é a esquisitice que tá fazendo os outros se perderem. E por último, a gente também tem a forma meio estranha que o Araragi responde à declaração da Senju Ogahara no final do 5º episódio. Ela só vai fazer sentido se a gente lembrar que no 3º episódio a Senju Ogahara comenta que ela achava o toreru de Mitoreru uma palavra incrível. No caso, Mitoreru seria ficar encantado, ou de uma forma mais literal, ver e ter seu coração roubado.
Nisso ela vai comentando que o kanji dele é o Yu de água quente com um radical de grama em cima e que para ela isso seria um nível acima do moe, que o kanji é composto por brilhante, claro, e também o radical de grama em cima. E essa palavra que uma parte de vocês já deve conhecer é uma gíria que se usa para coisas que despertam uma forte afeição, principalmente no caso de personagens fictícios. Então, como ela usa o tore como um nível acima do moe, essa palavra fica com o sentido de algo que rouba seu coração. E agora, finalmente voltando para a forma como ele responde a declaração dela no final, ele diz Hayaru toi yona senjou gahara tore. E traduzindo por partes, no senjou gahara tore é como se ele estivesse falando que teve o coração roubado por ela, usando justamente a expressão que ela tinha criado 2 episódios atrás. E o Hayaru toi yona seria algo como seria muito bom se isso ficasse popular, no caso se referindo novamente à expressão que ela criou. Hayaru toi yona. Hai. Senjou gahara tore. Mas e você, o que você achou dessas curiosidades? Comenta aí, e caso tenha gostado, deixa o like, hype o vídeo e deixa a inscrição no canal também pra eu saber que vale a pena fazer mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado a todos, em especial aos membros do canal e aqueles que deram valeu demais no último vídeo. Sério, muito obrigado, são vocês que fazem com que eu ainda tenha alguma esperança na viabilidade desse canal. E aí na tela eu vou estar deixando tanto o vídeo da Momo de Dandadan, como o vídeo da relação de Primavera Azul e Juventude, que eu citei no meio desse vídeo. Então se algum deles chamou sua atenção, clica aí. E até mais.